o berço das startups, a meca do empreendedorismo. Esses são apenas alguns dos adjetivos usados para descrever a região que concentra grande parte das empresas de tecnologia que mudaram o mundo nas últimas décadas. O Vale do Silício, a região americana, é constituída pelas cidades de Palo Alto, Mountain View, San José, Cupertino e outras que fazem parte do Vale de Santa Clara, situado no estado da Califórnia. Hoje, a região concentra algumas das maiores empresas do mundo, como Facebook, Google e Apple, e até pouco tempo também era a base da Tesla. E tudo isso não é mera coincidência. Tudo é fruto do que a região se tornou ao longo dos anos. E nesse vídeo, você vai conhecer a história do Vale do Silício e como a região se tornou o principal local que reúne algumas das maiores empresas do mundo e também algumas das mentes mais formidáveis do planeta. O nascimento do Vale ocorreu no final da década de 90, quando ainda pouco se falava na ideia de investimento em empresas nascentes. Até então, a ideia de empresas e fundos que têm como atividade principal o fomento a empresas nascentes ou startups em estágios primários ainda era pouco difundido, e a ideia de se investir em empresas nascentes era algo para poucos e corajosos. Porém, tudo mudou quando alguns corretores de ações da cidade de São Francisco se reuniram para criarem um fundo de investimento com foco em empresas que estivessem na cidade e em seus arredores. Assim, eles começaram a procurar empresas promissoras da região, o que os levou a alguns negócios que estavam na região, que seria posteriormente conhecida como Vale do Silício. Esses investidores, que viriam a ser conhecidos como O Grupo, começaram com um aporte de $15 mil, que se multiplicaram para mais de $1 milhão. Isso em valores da época, que atualizados seriam muito mais consideráveis. Uma das tecnologias investidas foi um sistema de gravação de fitas de áudio, algo que era muito valorizado na ocasião. Só que a atividade que colocaria a região efetivamente no mapa e que daria o seu nome só veio a acontecer na década de 50, quando o engenheiro William Shockley deu início à sua empresa de fabricação de semicondutores, através da Shockley Semiconductor. A empresa foi pioneira na atividade na região e utilizava o silício como matéria-prima para a fabricação dos semicondutores. E apesar de ser encontrado em seu estado natural na área, o nome Vale do Silício foi dado devido ao grande número de empresas de semicondutores que passou a operar na região. Além da Shockley, outras empresas também passaram a explorar a atividade, que se mostrava extremamente promissora, inclusive pela possibilidade de uso militar, que fazia do governo americano o maior cliente dessas empresas, especialmente pela escalada da Guerra Fria. Só que apesar do pioneirismo de William Shockley, ele era um péssimo chefe, e não demorou para que alguns dos seus principais funcionários se rebelassem contra ele, a ponto de se unirem para criarem sua própria empresa de semicondutores. Nascia assim a Fairchild Semiconductor. A empresa foi fundada por 8 ex-funcionários da Shockley, que ganharam o apelido de 8 traidores. Porém, a empresa só começou graças a um substancial aporte daquele que é considerado o primeiro grande investidor do Vale, o empresário Arthur Rock. A atuação de Rock no mercado veio depois que ele identificou que havia uma oportunidade na região, que até então só estava sendo aproveitada pelo governo americano. Além de ser um grande comprador, o governo também investia em pequenas empresas através da criação de fundos de fomento. Porém, cada fundo só podia concentrar no máximo $450 mil e investir, no máximo, $60 mil em uma única empresa. Algo relevante, mas que limitava bastante a atuação dos fundos e também o benefício que as empresas podiam usufruir. E sabendo que as empresas precisariam de mais dinheiro do que o governo poderia ajudar, Arthur Rock decidiu realizar o que mais tarde veio a ser conhecido como investimento anjo, ao conceder dinheiro para Fairchild em troca de uma participação acionária no negócio. Até então, existiam fundos que faziam algo semelhante, como a ARD em Boston, que cobrava 70% de participação nos negócios que investia, uma verdadeira proposta de tubarão. Só que fundos como o ARD, de modo geral, estavam restritos às regras da Comissão de Valores Mobiliários americana, o que tornava a atividade ainda menos recorrente. Arthur Rock provou que era possível que um único indivíduo ou empresa
pudesse agir como sócio capitalista de empresas nascentes e que esse poderia ser um método recorrente e replicável. Foi assim que ele não só teve um grande retorno em seu investimento com a Fairchild, como passou a investir também em outras empresas da região, que surgiram como concorrentes e complementares da primeira empresa investida. Nesses investimentos, Rock tinha o objetivo de multiplicar o seu dinheiro em um curto espaço de tempo, vendendo a sua participação acionária alguns meses depois do aporte, seja pela entrada de outros investidores ou no momento em que as empresas fizessem a abertura de capital. Com essa metodologia, em 1968, poucos anos depois desse tipo de investimento, Rock já havia multiplicado o seu capital em 22 vezes e provava que, apesar do alto risco de se investir em empresas nascentes, os retornos exponenciais valiam a pena. Dentre os negócios investidos por Rock estava também a Intel, formada por 2 dos 8 traidores que fundaram a Fairchild. E assim, o mercado não parava de aumentar e era comum que novas empresas nascessem a partir de empresas que lá já existiam. Só que assim como multiplicaram as empresas na região, outros capitalistas de risco também apareceram e passaram a seguir direta ou indiretamente a mesma fórmula de Rock. Em 1972, surgem o fundo Sequoia Capital e também a Kleiner Perkins, 2 importantes players do mercado de capital de risco, que atuavam em uma escala muito maior do que Arthur Rock. Enquanto Rock multiplicava basicamente o seu próprio capital, esses novos atores reuniam dinheiro de várias pessoas para praticarem o investimento em empresas do Vale. E além de fundos com bastante dinheiro, também apareceu a Kiwi, que além do dinheiro, também ajudava diretamente as empresas que investia, com mentorias para os fundadores e a seção de funcionários altamente capacitados que organizavam os negócios investidos. E esse modelo de dinheiro mais ajuda efetiva nas empresas ficou conhecido como Smart Money, o dinheiro inteligente, que além de capital, também oferece outros valores às empresas investidas. E se você quiser conhecer mais sobre como conseguir financiamento inteligente para a sua ideia, leia o livro Smart Money de João Kepler, um verdadeiro manual para quem precisa se capitalizar no mercado. O Sequoia investiu na empresa de videogames Atari e a Kleiner Perkins investiu na Tandem Computers, mas não apenas empresas de tecnologia e computação estavam nos radares dos investidores. Como a região do Vale concentrava investidores e profissionais de ponta, outras empresas começaram a aproveitar a estrutura do local e assim outros tipos de negócio também começaram a ocupar a área. A Genentech, empresa de mapeamento genético, foi um dos exemplos de negócios diferentes que apareceram no Vale, com o apoio de investidores anjo, como nesse caso a Kleiner Perkins. A empresa era um negócio bastante arriscado, mas que deu extremamente certo após abrir o seu capital em 1977, juntamente com uma empresa de computadores pessoais que também nasceu no Vale. A Apple havia anos antes recebido dinheiro do Sequoia Capital e seu surgimento se deu depois que Steve Wozniak se juntou a Steve Jobs, após a HP, outra empresa nascida no Vale, rejeitar a ideia de Woz para juntos produzirem computadores pessoais. E nos 2 casos acima, os investidores tiveram excelentes retornos e continuaram alimentando o ecossistema do Vale, que passou a se tornar um enorme ganha-ganha. Empresas que surgiam em busca de pessoas e investimentos, pessoas que procuravam oportunidades de emprego, empreendedores que queriam criar negócios e investidores que surgiam atrás de oportunidades exponenciais. Conjuntamente, outros polos de negócio surgiram nos Estados Unidos, inclusive na costa leste, de forma geral, como uma réplica do Vale do Silício. Porém, não foram poucos os casos de negócios que não foram bem recebidos pelos investidores de outros polos e que acabaram migrando para o Vale. Um desses exemplos foi o empresário Bob Metcalfe, que idealizou os cabos Ethernet, que ajudaram a internet moderna a estar presente em todo o mundo. Sua empresa foi considerada arriscada demais na costa leste, mas foi abraçada pelo Vale do Silício e ajudou a reforçar o pioneirismo tecnológico do Vale. E os cabos não foram os únicos investimentos. O fundo Excel nasceu com o propósito de fomentar empresas de telecomunicação que nasciam no Vale e que colocaram mais outra vertente
nas mais diversas startups da região. E tudo isso antes de chegar aos anos 80, quando mudanças tributárias favoreceram e muito o crescimento da região. Depois de anos de estagnação financeira, desemprego e inflação, os Estados Unidos passaram por uma reforma profunda que abaixou impostos e cortou regulamentações que travavam negócios e investimentos pelo país. Uma delas foi a diminuição da tributação sobre ganhos de capital, o que deu um apetite ainda maior para os investidores americanos. Além disso, a partir dali, fundos de pensão também viram o investimento em startups como um negócio interessante. Graças a essa nova realidade, o investimento em empresas do Vale quadruplicou em apenas 6 anos e chegou a 12 bilhões de dólares. Em 1987, o Sequoia, que havia lucrado muito com a Apple, abocanhou a maior parte da empresa de tecnologia Cisco, que mais tarde daria a ela o marco de ter feito mais de 100 milhões de dólares com um único investimento, algo impensável até então. Só que a negociação foi um marco duplo. Se de um lado, ela mostrou o potencial de retorno que um investidor poderia ter em uma empresa do Vale, a operação também mostrou que os fundadores das empresas estavam abrindo mão de grandes participações de suas empresas em troca de relativamente pouco dinheiro. A partir daí, as negociações entre investidores e fundadores se tornaram diferentes, já que todos eles estavam cientes do tamanho da oportunidade que poderiam ter em suas mãos. E assim, empreendedores queriam muito mais dinheiro em troca de fatias bem menores de seus negócios. Nos anos seguintes, várias empresas agitaram o cenário da tecnologia. Entre fracassos, sucessos e grandes sucessos, os fundos Excel, NEA e Mellon Ventures se juntaram e formaram a UUNet, o fundo que patrocinou a chegada da internet para o cidadão comum. Até então, a tecnologia era restrita ao governo americano, mas esse fundo quis tornar o acesso universal, vislumbrando ganhar muito dinheiro com as empresas que poderiam surgir a partir dali. Um exemplo desse novo ecossistema foi a Netscape, a empresa que criou o primeiro navegador de internet que se tornou popular nos primórdios da internet. A empresa foi financiada pelo fundo Kleiner Perkins. Só que até então era difícil encontrar o que estava disponível na internet, e a resposta veio com o Yahoo, que se tornou o primeiro grande buscador da rede, que recebeu um investimento relevante do Sequoia Capital em 1995. E não bastasse o novo mercado, logo surgiu um novo padrão de investimento, feito por um player que vinha de fora dos Estados Unidos, o banco japonês SoftBank, que ofereceu incríveis 100 milhões de dólares por uma fatia minoritária do Yahoo. Com a chegada da internet, os investidores perceberam que os novos negócios digitais não ficariam restritos a uma única região ou país, e sim poderiam ganhar o mundo. E esse novo elemento fez com que os capitalistas de risco de todo o mundo voltassem os seus olhos para o Vale, para as oportunidades que lá nasciam, como sucessos como o eBay. E até o movimento contrário aconteceu, quando os investidores do Vale é que foram atrás de uma empresa de fora da região, a Amazon, que recebeu investimento da Kleiner Perkins. E com a internet veio também uma nova realidade. As novas empresas que nasciam com base digital passaram a ter uma nova configuração, com poucas pessoas, resultados extraordinários e alcance global, o que mudou a dinâmica e o patamar dos investimentos no Vale. Até então, eram anos para se reaver um investimento feito em uma empresa, mas a partir dali poderiam ser apenas meses. E se antes um único fundo investia em negócios nascentes, a partir dali, vários fundos brigavam para dividir em cada rodada de investimento. E quem ditou essa nova dinâmica foram os jovens Sergey Brin e Larry Page, os fundadores do Google. Juntos, em 1999, eles mudaram a dinâmica de investimento de risco e mostraram que, muitas vezes, investidores rivais deveriam repartir pequenas fatias de um negócio se quisessem fazer parte da brincadeira. Apesar disso, no ano seguinte, os investidores de risco que atuavam no Vale já tinham mais de 100 bilhões de dólares sob gestão. E nem mesmo o estouro da bolha das .com no ano seguinte foi suficiente para tirar esses personagens do jogo. Pelo contrário, enquanto perderam dinheiro momentaneamente com as empresas do Vale, esses capitalistas ganharam muito dinheiro investindo em startups fora dos Estados Unidos, como por exemplo na China, com nomes como Meituan e Alibaba. Só que ainda assim,
o ecossistema do Vale continuou crescendo e ganhando novos atrativos. Em 2005, o cofundador do PayPal, Peter Thiel, criou o Founders Fund, que tem o compromisso de acompanhar as empresas investidas por vários anos. Na mesma época, Thiel foi o primeiro grande investidor do Facebook, outro grande ator do Vale. O PayPal de Thiel também foi outra empresa que nasceu no Vale e que foi vendida em 2001. A partir da venda, os principais membros do PayPal começaram outros negócios exponenciais no Vale, como LinkedIn, YouTube e Palantir. Dentre eles, estava ninguém menos do que Elon Musk, que também daria início à Tesla e à SpaceX dentro do Vale. Em conjunto, surgiu também o Y Combinator, que criou o modelo de incubadora de startups, que apoia empresas nascentes e oferece toda uma estrutura para empreendedores iniciantes, que às vezes estavam apenas na fase da ideia. Em média, as startups investidas abriam capital após 5 anos de operações. A ideia é que os investidores iniciais pudessem vender suas ações no momento da abertura, realizando assim os seus respectivos lucros. Mas tudo mudou quando o Facebook estabeleceu uma nova opção. Ao invés de abrir o seu capital, o Facebook decidiu realizar uma nova rodada de investimentos de alto valor. E assim, os investidores precisavam colocar ainda mais dinheiro nos negócios ou então vender suas participações para novos investidores. Posteriormente, o Facebook então abriu seu capital e deu retornos assustadores para seus investidores. Mas a empresa provou que cada vez mais o negócio ficava mais sério e movimentava mais dinheiro, e que os investidores poderiam demorar anos para terem retorno, só que quando tivessem, seria bilionário. Essa modalidade mudou a visão dos investidores, que passaram a entender que muitas vezes, quanto maior a espera, maior o ganho. E essa mentalidade justificou o investimento em várias empresas que não tinham lucro e operavam anos com prejuízo. A situação ficou tão impressionante que em 2013 já existiam várias startups que não apenas tinham tido um rápido e enorme sucesso, mas que tinham alcançado mais de $1 bilhão de valorização de mercado. Um evento raro e difícil de acontecer, mas que já tinha os seus exemplos, como o próprio Facebook. Surgiam assim as empresas unicórnio. E além de empresas bilionárias, os fundos de investimento ganharam novos patamares. Em 2017, o SoftBank lançou o Vision Fund, que concentra $100 bilhões em investimentos em startups. Já o Sequoia, que nasceu no início do Vale, hoje tem sob sua custódia nada menos do que $8 trilhões, com investimentos em diversas empresas, sendo a maioria delas do próprio Vale. E além das empresas já citadas, outras gigantes também nasceram no Vale, como Oracle e Nvidia, e até gigantes como Amazon e Microsoft, apesar de não serem originais de lá, possuem escritórios na região. Porém, nem tudo foram flores ao longo dos anos. Inclusive, já existiram problemas e brigas entre empreendedores e fundos. Em 2018, o fundo Benchmark entrou em disputa com o fundador da Uber, Travis Kalanick, e conseguiu tirá-lo da jogada. Da mesma forma, depois de uma gestão fraudulenta, a WeWork entrou em colapso e deu início a outra disputa com vários personagens. De toda forma, hoje, o Vale é a maior referência em startups do planeta e concentra mais de $900 bilhões apenas em capital de risco para empresas jovens. E de lá saem grande parte das maiores e mais inovadoras empresas do mundo. Há décadas, essas empresas moldam o futuro e a tendência é que elas já estejam construindo as soluções do amanhã.